Já de volta aqui o nosso Redação, muito obrigado porque você está acompanhando a gente pela rádio, pela TV Novo Tempo. Estamos aqui para discutirmos mais uma pauta junto com você. Um restaurante de São Paulo proibiu a entrada de menores de 14 anos. O estabelecimento alegava não estar preparado para receber crianças e não gostaria que os outros clientes fossem incomodados com choro, gritos ou correria. A proibição, claro, repercutiu nas redes sociais e gerou polêmica, inclusive quando uma apresentadora de TV resolveu defender a medida e ela afirmou o seguinte: pais que pagam babás não são obrigados a aturar o choro do filho alheio. Eita, gente. Pesado isso, né? Pesado, Porque né? assim, uma coisa você fala assim, ó, não pode entrar animais aqui. Por quê? Porque animal você não tem controle sobre o animal. Apesar das pessoas estarem comendo animais. Apesar das pessoas, muitas delas estarem comendo os animais, é verdade. Mas esse animal que está sendo comido passou pelo controle de zoonoses. Esse que está entrando no Também, restaurante, tá de repente, não. vacinadinho, coitado. É que um esquema Não pode como- entrar em restaurante nenhum. Um esquema como esse, de tipo, proibir a entrada baseado num critério como esse, é complicado, porque daqui a pouco você abre precedente para a pessoa falar assim, olha, eu não quero que entrem pessoas negras aqui, por exemplo, ou obesas no meu estabelecimento, porque o pessoal aqui não vai se sentir à vontade. Não, ou numa Não, mas linha um essa daí pouco é- mais parecida, pode ser assim, olha, nós aceitamos aqui no nosso restaurante apenas pessoas abaixo de 65 anos de idade, porque as acima disso, de repente vão ter uma dificuldade com os talheres, uma dificuldade ali, não vão... Olha, deficientes físicos não são permitidos porque nós A não gente não temos... está adaptado para receber. Agora, essa do deficiente físico e a gente não está adaptado, digamos, ok, não vai conseguir. É uma pena o restaurante não estar adaptado. Agora, qual é a adaptação que precisa ter para o restaurante receber uma criança? É isso que eu não fiquei entendendo Mas mesmo a na questão pauta. do deficiente, por exemplo, você não está adaptado, então se adapte, e aí você abre o seu estabelecimento, Com entendeu? certeza. Agora me diz, o que precisa ser adaptado para que eu receba crianças no meu estabelecimento? No caso eu não consigo entender. desse caso específico, a mulher escreveu uma nota para a imprensa justificando de que as bancadas, é isso que eu não entendi, não sei se era a bancada onde a pessoa come, como é que é, eram altas, não tinha proteção nas escadas e etc, alguma coisa assim que pudesse ser de perigo para a criança, né? Só que a gente subtende, né, que uma criança, quando ela vai num local, seja qualquer que for, ela está acompanhada do pai. E, obviamente, quanto menor e mais dependência do pai, o pai vai estar em observação, porque senão todos os lugares, imagina, todos os lugares que for tiver toda essa proteção, os pais vão, obviamente, cuidar disso. Agora, só esclarecendo nesse caso específico, o que eu achei interessante é que esse restaurante, ele não chega a ser um restaurante. Na verdade, é um casal que tem uma propriedade no Alto da Serra e um domingo por mês, eles abrem meio que para receber os amigos, assim, tudo, e aí rola um brunch. Nossa, Brunch. um brunch. Quase que eu não consegui falar. Então, não chega a ser um restaurante, sabe? Mas, mesmo assim, ficou Eles pesadinho a recebem só os publicação. amigos? Amigos assim, né? Tá com a E cara eles de... cobram dos amigos, eu não quero ser amigo deles, não. Eles falam amigos, mas é aquelas pessoas que... Amigo do um amigo e pouco tudo de mais. cara da justificativa, assim, né? Do que aconteceu. Isso. É, E o tá com post muito cara deles de ficou justificativa, pesadinho, né? O assim. jeito que a mulher escreveu, assim, de uma maneira Agora, muito... vamos deixar o Hélio Moura, que é o pai da Eu história tava aqui. falando ainda, mas tudo bem. Não, pode terminar. Ela escreveu um post muito inapropriado, assim, muito mal escrito, entendeu? Ficou bem chata a situação e misturou, né? Criança com animais. Aí a galera começou a falar. Porque se ela tivesse escrito o post mais delicado, talvez não teria gerado esse impacto. Mas como escreveria o post mais delicado, dizendo assim, Vou ver não se eu acho pode, aqui. não pode entrar Lembrei criança do no Chaves. estabelecimento? Nesta vila estão proibidos os animais e as crianças pequenas. Ela colocou assim, ó. Não é assim, não precisa ler o que ela está dizendo, mas ela proibiu, ou eles proibiram a entrada de crianças no estabelecimento problema deles. é o ato, não a forma Dizendo como foi isso de um jeito simpático ou de um jeito não simpático, o problema está na decisão e não em como ela foi comunicada. Concorda? Mais ou menos, né, Wagner? Eu acho que a decisão, a pessoa fala, independente do jeito que ela falou, foi uma decisão cruel, mas piorou ainda mais a situação da maneira como ela disse. Hélio Moura, você que é pai. Eu que sou pai. É Isso. uma situação complicada mesmo. No caso dessa... Eu não sei qual é a possibilidade que um estabelecimento
nesse caso, é um estabelecimento comercial e é privado, né? Não é aberto ao público, embora seja Seletivo. de uso de várias pessoas, entra ali, é coletivo, mas alguém é dono daquilo, paga imposto por aquilo, gastou dinheiro para investir naquilo ali. Eu não sei, diante da lei brasileira, até que ponto uma pessoa pode fazer isso. Olha, aqui dentro não entra esse tipo de gente. Também não sei. Eu não sei se a Constituição De acordo garante com os esse direito. advogados, não tem nada que proíba a pessoa selecionar por idade. Só não pode por raça, por opção sexual e umas coisinhas mais. Então ela Por idade não tem ela nada pode sugerir. Agora, o que eu acho que o que mais pesou nisso aí não foi tanto a decisão do estabelecimento, mas foi mais o comentário daquela apresentadora. Porque o que ela fala é mais chocante, né? Porque pai que paga babá não é obrigado a ficar aguentando o choro de filho alheio. E quem sabe a intenção original de quem fez a proibição nem fosse essa, fosse realmente essa. Olha, é que assim, ó, a gente se preparou aqui nessa casa para adultos, né? Gente que vem aqui, que se vira sozinho, que faz, que acontece. Quem sabe a intenção original dos proprietários realmente não tivesse a ver com choro, com correria de criança. Mas aí a posição dessa apresentadora faz o negócio ficar mais chocante. E aí é que o negócio fica mais complicado, porque assim, eu sou pai e a minha filha, graças a Deus, ela é muito bem comportada, ela é bem educadinha. Graças a Deus e você e a sua esposa, né? Graças a Deus a gente tem parabéns. feito um bom trabalho de educação para ela. Mas a gente, e eu vou dizer assim, eu acho que é comum, todo mundo se incomoda, se está em algum lugar, seja ele qual for, seja num restaurante, seja numa padaria, seja na igreja, Eu ter sim. uma criança daquele tipo que a gente chama que é uma pestinha, que não para, que você não consegue prestar atenção, não consegue nem ouvir aqui a mesa ou que você está conversando com aqueles que estão junto, porque tem uma criança derrubando tudo ao lado. Eu queria dizer sobre isso. Eu acho que por mais que seja chocante a decisão e chocante o que a apresentadora falou, acho que foi elitista até o que ela disse, né? Existe esse outro lado que o Hélio está levantando aqui. Eu estava num restaurante esses dias. Para contar testemunho, eu E tenho eu para nunca contar. vivi uma situação como essa. Eu estava sozinho, mas eu não sabia. Eu estava numa gravação e cada um decidiu comer num restaurante diferente. Eu estava sozinho no meu, mas eu tinha um colega que estava me vendo à distância e eu não sabia. E o casal que estava na mesa à minha frente estava com um menino que devia ter, sei lá, uns 4 anos, e ele queria, era dentro de um shopping, e ele queria ir num brinquedo que tinha no shopping, e ele batia na mesa, batia no prato, ele derrubou todos os copos, ele se jogou no chão umas 3 vezes, ele gritava, ele chorava, incomodava a mim, que estava mais próximo, incomodava os garçons que estavam lá trabalhando, incomodavam as mesas que estavam um pouco mais distantes, e os pais, eles faziam assim: ai, fulano, a gente não vai te levar no brinquedo. Nem reagia. E a criança se jogando. A criança chegou, eu fico assim, eu não sou pai, então eu não tenho essa experiência, não quero falar mal de ninguém, mas o menino chegou a dar um tapa na cara do pai. Nossa. E a mãe falou: não faça isso, fulano, você não vai no brinquedo. Até que ele se jogou no chão e ali ele ficou por um tempo. O garçom desviava dele. Eu fui pagar a conta e eu desviei dele. E no final, quando eu estava já no caixa, eles pegaram e falaram assim: vamos, levanta daí, eu vou te levar lá no aviãozinho. E ele foi no aviãozinho que ele queria ter Ou seja, ido. essa criança sabe dominar o pai, sabe que pelo grito ela consegue. Exatamente. Então, aí tendo esse ponto de vista, apesar da Acho que esse pai que tinha que ser rispidez... proibido de entrar no restaurante, não era Tem criança. que proibir. Eu Porque o disse isso pai na que- reunião de pauta. O restaurante devia proibir pais que não sabem educar os filhos. Só que aí não dá diferente. para saber quem sabe educar ou Exatamente. não, só vai Não tá saber na hora que escrito. chegar o infelizinho lá. Gente, eu acho que falta de Felizinho. educação, seja a idade que for, realmente não é bem-vinda. Até mesmo porque tem adultos que, quando vai em restaurante, aprontam um barraco, né? Tira a paz de todo mundo por qualquer coisa. O garçom que fez o pedido errado, aquela coisa toda. Então, falta de educação, seja a faixa etária que for, não Aí é você chama a bem-vinda. polícia por perturbação da ordem pública e tira o fulano de lá, né? Agora, O cara é adulto já? agora é igual eu vi o post de uma mãe falando assim: criança faz parte da humanidade, elas são pessoas e a gente tem que conviver com o que é diferente da gente. E elas têm o seu jeito de diferente- ser, né? O diferente envolve a pessoa que pensa diferente, a pessoa que é economicamente diferente, racialmente diferente, inclusive de idade, né? Tem situações que eu acho que são compreensíveis. Essa sua, né, Wagner, é realmente uma situação Olha, lamentável, eu acho que mas a é minha... assim, o caso extremo, esse meu relato, né? E aproveitando o seu gancho aqui para contar uma coisa, a gente era uma comemoração de família, então a gente estava numa mesa gigante assim,
E o restaurante estava bem cheio, porque era uma data comemorativa. E uma criança, né, gente? Criança, por favor, né? Elas não têm muita coordenação. E o filho da mulher que estava na mesa ao lado, bem do lado assim, eu não sei o que ele aprontou, não sei se ele caiu e puxou o forro na tentativa de segurar. Não sei o que aconteceu Cena ali. de filme. Cena de filme. Sabe por quê? Porque caíram as taças, elas quebraram de tal maneira que voou caco na nossa mesa, em cima da nossa comida que tinha acabado de chegar. Então ficaram vários cacos assim e a gente teve que pedir o garçom para trocar, porque a gente não sabia onde. Estavam gravando o Denis o Pimentinha? Era quase isso. Não tinha como prever onde teria caco, né? Então, tinha criança ali com a gente e tudo. A gente pediu para trocar tudo e tal. E eu vi que algumas pessoas na nossa mesa ficaram bastante irritadas, assim, foram, acho que até mal educadas, porque a mãe ficou com muita vergonha. Nessas horas, as mães sentem vergonha, né? Porque, imagina, foi um acidente, incomodou outras pessoas, pediu desculpa, mas foi um acidente, imagina. E aí não que vem- teve como... mas A aí aí linha é é a tênue paciência. entre o que é você compreender o que é um comportamento infantil e que pode gerar uma situação como essa, e o que é uma falta de controle dos pais sobre seus filhos. Então, numa situação como essa, ou de duas situações repente, sei lá, na igreja, né, você falou, às vezes a criança chora na igreja. Uma coisa é a criança chorar uma vez, aí o pai parou, tal, mas só com esse choro alguém já se irrita. Outra coisa é uma criança chorar, continuar chorando repetidamente Birra. e ninguém fazer nada em relação a isso, né? Então o pai continua lá, o negócio inteiro lá. Cara, tá difícil? Você leva lá para fora, controla a criança, Olha. depois você volta. Eu acho que foi o Wagner que falou também, quando a gente estava discutindo antes isso aqui, a respeito desse assunto todo aí de criança e tal, sobre como, né, o pai controla, o pai não controla, e se está no ambiente já, a criança está fazendo birra ou não sei o quê, mas às vezes os pais, eles querem que a criança siga um ritmo que não é para a criança. Criança, por exemplo, a Mel, ela tem 2 anos, acabou de completar 2 anos agora em setembro. Ela tem os horários em que ela sente sono e ela precisa dar uma cochiladinha. Uhum. Aí eu, como pai, resolvo, não, vou sair com o pessoal, vamos nos divertir à noite. E ela quer dormir. A criança, ela fica incomodada, porque ela quer dormir, ela tem que ter o cantinho dela, o Ela lugarzinho saiu da dela para dormir. rotina. Está fora da rotina, mas o pai quer ficar ali. Então insiste em manter aquela criança naquele lugar. Então dá 11, meia-noite, a criança já tinha que ter dormido 3 horas atrás, 4 horas atrás, a criança está insuportável. E muitas vezes não é porque a criança é mal educada, mas é porque ela tá sendo obrigada a ficar num ambiente de estresse absurdo. Claro. E os pais não veem isso. Acontece muito isso em supermercado, às vezes em shopping. Você vê tarde da noite, são 10 da noite, a criança está ali esperneando, chorando, e você olha de longe e fala, essa criança, coitada, está querendo dormir faz umas 2 horas e o pai não se toca. Nesse caso que a gente está mencionando aqui, foi uma coisa específica, um restaurantezinho seletivo, né, um grupo fechado e tudo. Só que eu fiquei imaginando a situação se isso acontecesse por aí, pelos restaurantes. Imagina quando a gente vai visitar um lugar aí, que é turístico e tudo, você com criança, é um lugar que você está indo pela primeira vez, então você não conhece tudo, aí você chega num determinado restaurante, todo mundo com fome, aí vem a pessoa e fala, não, você não pode entrar com essa criança. É uma situação muito ruim se isso realmente Dificulta a vida virasse dos uma pais prática. fortemente, Porque né? você vai fazer o quê? Vai deixar seu filho lá fora? Teve um depoimento de uma mãe mesmo, por exemplo, que ela decidiu cuidar dos filhos, né? E o marido trabalha, então às vezes ela quer sair com eles para comer um bolo, alguma coisa assim, e ela sai com os dois para comer com eles e tudo. Se realmente tivesse uma limitação de idade, ela comentou assim, né? Como é que eu ia sair com os meus filhos, né? Para poder comer uma coisa diferente com eles. Então acho que ficou bem deselegante essa situação. É claro que a pessoa que é dona do negócio, ela tem, até que prove o contrário, né, a liberdade de estabelecer aí uma faixa etária e tudo mais. Só que chega a ser deselegante porque é excluir uma parcela, e uma parcela significativa. Né? Porque imagina, hoje, quantas pessoas não têm filhos? Imagina a situação. E outra coisa que eu fiquei pensando é nessa situação assim de... Poxa, né, quando você tem um filho, você também quer ter um momento social, né? Eu penso, né? Ainda não sou mãe. E aí você não pode mais também sair com os amigos porque você tem criança. É chato, né? Pois é, são vários elementos envolvidos nessa decisão e nesse processo, se realmente isso vira moda, né? Inclusive o lado dos pais, que a Suzane, mesmo não sendo mãe, já traz. Já então, vê que eu já estou entrando no isso, personagem aí, ela né? está entrando no clima, eu estou sentindo.
Gente, nossa última notícia agora, uma campanha online arrecadou mais de R$800 mil para um idoso fotografado empurrando o seu carrinho de picolé com grande esforço na cidade americana de Chicago. O Fidêncio Sanches, um mexicano de 89 anos, vendeu sorvete no bairro de Little Village por 23 anos. E em julho, ele teve que interromper a aposentadoria e voltar a trabalhar após a morte da sua única filha, porque ele assumiu a custódia dos netos, inclusive. O empresário que viu a cena decidiu criar uma campanha no site GoFundMe para ajudar o senhor. A iniciativa teve muito sucesso e em poucos dias foi arrecadado mais do que o esperado, inclusive. Então deve ter dado o quê? Uns $200 mil aí, né? Porque R$800 mil dá mais ou menos isso aí. É um bom dinheiro, né? Que legal que o pessoal fez isso aí. Que o pessoal aceitou a iniciativa, né? Saber que tem gente que ainda colabora para diminuir o sofrimento dos outros. E alguém que teve uma história de vida, né? Como a que ele teve. E olha, gente, Novembro Azul está no ar. É isso aí, a gente vai dar tchau de bigode aqui. Então, Homens, por favor, tchau. homens, vamos nos cuidar e sem preconceito, tá, gente? Isso aí. Uma vez Por amor às uma suas vez por mulheres ano, pelo e aos menos, seus faça o filhos. check-up, vai no médico, né? E aí o médico vai te indicar qual especialista deve procurar para fazer o check-up. Tudo bem, semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até lá. Tchau, Abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal.